Projeto Erasmus, Diário de Bordo 6. Projetos Rios. Exposições do Polivalente. Celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Está na hora do piropo. A hora do piropo na Rádio Radical. Boa tarde, está no ar a Hora do Piropo, na Rádio Radical. E eu sou o Afonso. A Rádio Radical é a rádio da Escola Básica 23 do Machial. Boa tarde, eu sou a Beatriz. Estamos a transmitir a emissão 84 do nosso e vosso programa de sextas-feiras. Boa tarde, sou a Andreia. Estão a ouvir-nos através das redes sociais do Piropo, o jornal da nossa escola. Boa tarde, eu sou a Constança. Hoje estamos com a Rádio Radical. Conforme prometemos na emissão anterior, vamos começar o nosso programa com o Projeto Erasmus. Recordamos que faltava apresentar o diário de bordo número 6. Pois bem, aqui fica ele, na voz da Adriana. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Adriana Val e vou ler o texto Diário de Bordo 6. No último dia em Valência, chegámos à escola e fomos receber os diplomas de certidão do projeto Erasmus. Após a entrega, começámos as despedidas das famílias de acolhimento e dos alunos. Uma parte muito emocionante e chorosa ao abandonar os nossos queridos amigos. Com esta despedida, entendemos que este projeto não foi só uma simples viagem, mas também uma aprendizagem do valor da amizade, família e respeito pelas culturas diferentes. Iniciámos o regresso com a viagem até ao aeroporto de Valência e fizemos o check-in de volta para Portugal. A viagem foi boa, sem turbulência, e aterrámos no aeroporto Humberto Delgado por volta das 14h30. Agradecemos a todos os envolvidos neste projeto pelo esforço, acolhimento e cuidado que tiveram com todos nós. Sejam piropados. Os responsáveis: Santiago, Rita, Salvador e Afonso Ferreira. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Maxial. Muito obrigada, Adriana. E quanto a esta mobilidade, estamos conversados. Este projeto tem continuidade e a equipa já começou esta semana a trabalhar na próxima mobilidade. De 12 a 18 de maio teremos a deslocação à França, mais concretamente a Aramon. Radio Radical de la Radio din Escola Básica 23 din Machial. E segue a nossa emissão com o Projeto Rios. O Projeto Rios é um projeto ibérico coordenado a nível nacional pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental. A organização incentiva a adoção de troços de 500 metros de rios ou ribeiras por grupos locais organizados. A Escola Básica 23 do Machial adotou um troço do rio Alcabigela em 2006, primeiro ano em que o projeto se realizou. Desde esta altura, temos participado todos os anos numa parceria com o Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras. Este ano, o projeto envolveu as turmas do 7º ano, desta vez o 7º A. Na passada terça-feira, dia 23, realizou-se a saída de campo da primavera. E, ao contrário da saída do outono, o rio apresentou um forte caudal. Como habitualmente, as técnicas do Centro de Educação Ambiental dinamizaram-se várias atividades, através das quais se recolheram dados sobre a qualidade da água do rio. A conclusão final foi o rio se encontra com água de boa qualidade, embora a fauna esteja ameaçada pelo elevado número de lagostins invasores. No final da saída, a Beatriz foi falar com a técnica da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Torres Vedras, Rita Ramos. Alô, Beatriz. Olá, estamos com a Dona Rita. Eu sou a Beatriz e viemos ao Projeto Rios. Como é que está o rio este ano? Olá, Beatriz. Então hoje nós viemos fazer o Projeto Rios aqui ao troço do Machial, que a vossa escola tem adotado todos os anos, no âmbito do Projeto Rios. Esta saída de campo constatámos que o rio tem bastante água, tem bastante caudal, mas infelizmente também verificámos que tem muitos indivíduos de uma espécie invasora exótica, que é o lagostim, e isso é um facto preocupante. Rádio Radical, a Rádio Escola Slonoe de Valtre de Machiel.
Muito obrigado, doutora Rita Ramos. Obrigada, Beatriz. Como sempre, os dados recolhidos vão ser enviados à Associação Portuguesa de Educação Ambiental, ASPE. E segue a emissão 84, na hora do piropo, e vamos falar das exposições patentes no Polivalente. A dinamização deste espaço nobre da escola tem vindo a aumentar com a construção de um equipamento próprio para se realizarem exposições, o Cubo. Para além do Cubo, continuamos a ter exposições por todo o Polivalente. Inauguramos esta semana uma exposição de todas as capas do jornal Piropo, formato papel desde abril de 2004, até a altura em que o jornal passou a digital. São 24 capas de jornal que contam a história da nossa escola ao longo das últimas 2 décadas. Ainda no Espaço Cubo foi inaugurada esta semana a exposição Noling Literário. Trata-se de uma exposição de cartazes com fotografias criadas pelos alunos, a propósito das leituras realizadas para o projeto de leitura. O Noling é uma técnica utilizada na publicidade que visa divulgar e mostrar um produto, colocando objetos com ele relacionados de forma atrativa para chamar a atenção. Os trabalhos expostos são dos alunos 8º B e das turmas do 9º ano, da professora Anabel Vieira. A edição dos cartazes esteve a cargo da professora Filipa Duque. Os 50 anos do 25 de Abril também estão assinalados no Polivalente, nomeadamente no painel da Biblioteca decorada para o efeito. E uma instalação criada nas aulas de Educação Visual da professora Edith Santos, com trabalhos dos alunos do 9º ano. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. E já que estamos a falar da atividade que assinala os 50 anos da liberdade em Portugal, vamos apresentar um resumo do que se passou aqui na Radical durante a semana. O programa Diário Uns Minutos a Ler apresentou alguns poemas ditos pelos alunos, seguidos da interpretação musical dos mesmos, pelos nossos melhores cantores. Na segunda-feira, a Luana Filipe, o Rodrigo Baltazar e a Maria Inês Guerreiro, todos do 7º B, apresentaram o poema Menino do Bairro Negro. Seguiu-se a interpretação do mesmo poema pelo seu autor José Afonso. Na terça foi a vez de Sofia, de Mel Brian Anderson e de Poema Cantada da Paz. Leram o poema as alunas Maia Vilciano, Maria Alves e Margarida Inácio, do 6º B. Vamos ouvir. 4 minutos. 10 minutos. 14 minutos. 2 Uns minutos a ler na Radical. Cantada da Paz. Música, Francisco Fanhais. Letra, Sofia de Mel Breiner. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Relatórios da fome. O caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. De África e Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Rádio Radical, Rádio Escola Básica 23 de Maciel. Seguiu-se a interpretação do cantor Francisco Fanhais.
Na quarta-feira, o poeta foi Manuel Alegre e o poema Trova do Vento que Passa. Leram o poema os alunos do apoio tutorial específico do 2º ciclo, Salvador Gil, Francisco, Martim, Gabriel, Diogo e Daniela. O poema foi cantado por Adriano Correia de Oliveira. O programa de hoje foi com um texto de Sofia de Melbreiner Anderson, que se chama Porque. Leram o poema a Isis, a Neuza, a Bianca e a Lara do 5º A. Cantou Francisco Fanhais. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Mas a Rádio Radical não ficou por aqui. O 25 de Abril também foi assinalado no programa Polivalente Radical. Trata-se de um programa emitido em direto para o Polivalente de terça a sexta-feira durante vários intervalos. Esta semana também foi gravado e apresentado nas redes sociais do Piropo. Todas as 17 músicas escolhidas estão relacionadas com uma guerra injusta que a Revolução pôs fim, a Guerra Colonial. Apresentaram estas emissões a vasta equipa do programa Polivalente Radical, a saber: Iris Moura, Bianca Matos, Amália Helena Dulguerio, Joana Santos, Rafaela Correia, Matilde Patrício, Eva Lourenço, Matilde Paz, Mónica Cunha, Ariana Fernandes, Neuza Veloso, Lara Pereira e Leonor Fontinha. Polivalente Radical aqui na Rádio Radical. As emissões encontram-se disponíveis na página do Piropo Online. Ouçam que vale a pena. Ainda em relação ao 25 de Abril, a professora Helena Serra promoveu um conjunto de entrevistas a professoras e funcionários da escola e que tenham vivido o dia 25 de Abril de 1974. A equipa de repórteres saiu para a rua e realizou as entrevistas que aqui apresentamos. Nesse dia fui à janela onde morava e comecei a ver muitos jornalistas, muitos carros, coisa muito estranha, que eu vi logo que havia ali coisa que não era normal, e quando liguei a televisão começámos a ver então os carros com os cravos e vi logo que ia haver a revolução e foi resolvido, acabámos com o Salazar. Andava na escola na Henriques Nogueira e eu lembro-me perfeitamente, eu cheguei à escola e mandaram-me para casa que nós não tínhamos aulas porque tinha havido o 25 de Abril, a Revolução, e então fomos para casa, não tivemos aulas e depois começámos a entender o porquê das coisas e como é que tinha acontecido e pronto, foi o que aconteceu nessa altura. Eu sei que havia medo de tudo, havia medo da PIDE, havia medo de muitas coisas, não se podia falar, nem nada. E o 25 de Abril foi para libertar, foi a libertação, todos, para ver termos de liberdade. Então, eu não tenho memória do dia 25 de Abril por si só. Lembro-me da véspera. Eu tinha 5 anos e a professora, eu acompanhava a primeira classe, ainda não tinha idade para entrar para a escola, que entrávamos com 6 anos, mas a minha mãe matriculou-me numa escola para acompanhar a primeira classe. E então, nesse dia, as aulas era costume acabarem às 5 da tarde e nesse dia foi estranho. A professora não nos deu qualquer explicação, eu não tenho memória das palavras dela, sei que ela nos mandou sair por volta das 3 da tarde. E disse-nos para irmos direitinhos a casa, e assim foi. Eu, com 5 anos de idade, lembro-me de subir a rua, porque a escola era uma rua muito íngreme para chegar à minha casa, e com 5 anos de idade apenas fui chamar a vizinha, que era um ano mais velha do que eu, para irmos brincar com bonecas, que ainda hoje é a minha perdição. Portanto, do 25 de Abril, do dia em si, não tenho memória, depois não me lembro dos meus pais me contarem nada, mas foi assim, a escola acabou mais cedo, o que foi mesmo muito estranho para a época, que não era habitual as pessoas mandarem ninguém cedo para casa, e portanto sabia-se que havia qualquer coisa que ia acontecer, mas eu com 5 anos não tenho mais memória do dia. Não se podia cantar o hino nacional na rua, lembro que não se podia jogar à bola, porque quando a polícia vinha a gente tinha que fugir, porque senão eles levavam-nos a bola e depois tinham que os nossos pais lá ir e eles eram multados. Lembro-me que havia regras para cumprir na escola, no sentido de
Na escola cantava-se o hino nacional, cantava-se o hino da escola, e fazia-se, como é que se diz, o elogio ao regime e à forma como tudo funcionava. Pronto. E depois aos poucos a gente começava-se a perceber que havia pessoas que podiam fazer tudo e outras pessoas que não podiam fazer nada. E algumas dessas pessoas que não podiam fazer nada de vez em quando desapareciam durante uns tempos, a gente deixava de as ver. Pronto. Depois, volta e meia, a gente voltava a vê-las. E quando eu digo deixava de ver, era 6 meses, às vezes até 1 ano, as pessoas desapareciam. Depois é que sabíamos que as pessoas tinham sido presas, ou que havia um vizinho que era da PIDE e que era delator e tinha informado que andava a distribuir panfletos de qualquer coisa. Pronto. Isto era o que eu me lembro naquela altura. No dia 25 de abril de 1974 estava no primeiro ou no segundo ano da escola, num colégio religioso, Colégio Amor de Deus, em Cascais. Fomos para a escola no autocarro do colégio. Quando chegámos à escola, não houve aulas e enfiaram-nos todos outra vez dentro do autocarro e devolveram-nos a casa. Não fazíamos a mínima ideia do que é que estava a acontecer. Só muito mais tarde é que percebemos o que é que estava a acontecer. Tinha 8 aninhos, não sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Sei que fui para casa e pronto, cheguei lá à casa e disse: aqui estou. E só mais tarde é que percebemos o que é que estava a acontecer. Ok, obrigado, professor. Tchau. Bom, o que eu me lembro não é muito, porque assim, é algo que a vossa geração e pronto, os meninos mais novos deverão perceber, é que o acesso à comunicação naquela altura não é o que era hoje. E o meio de comunicação privilegiado e que todos tinham acesso, independentemente de terem mais ou menos dinheiro, digamos assim, era a rádio. A televisão, pronto, só quem tinha dinheiro, digamos assim, é que teria televisão na altura. E era preto e branco, como é normal, não é? Isso vocês sabem. Na rádio, e vocês também de acordo com aquilo que já ouviram, e é verdade, na rádio, desde a madrugada, primeiro passou depois do Adeus e depois o Grândola Vila Morena, que eram as senhas da Revolução, não é? Primeiro que se ia dar e depois, quando passou o Grândola Vila Morena, era que o sinal era: a Revolução está em marcha. Foi a partir daí que saíram dos vários locais que estavam destinados, as tropas, digamos assim, que tomaram o comando em Lisboa no dia 24 de abril, na madrugada de 24 de abril de 74. Por isso, aquilo que foi aconselhado logo quando se começou a perceber e quando se perceberam as movimentações que estava a haver, o que foi anunciado e o que passou na rádio para evitar que as pessoas saíssem à rua e que pudesse haver, nunca não se saberia o que é que podia acontecer, e tudo correu bem, não é? Não houve tiros, não houve um ou outro, mas não houve mortes, digamos assim, mas isto sabemos hoje nós. À data não se sabia, não é? Então, como precaução, foi pedido às pessoas para ficarem em casa. E eu andava naquilo que era a escola primária, hoje primeiro ciclo, e então fiquei em casa, como todas as crianças que andavam na escola naquele dia. Sem perceber muito bem o que é que tinha acontecido, porque pronto, eu morava numa aldeia que, eu nasci na aldeia em que o João mora, não havia ligação com Torres. Lisboa ficava, as estradas eram muito más, e só depois ao longo do dia é que se foi percebendo alguma coisa. E eu também na altura eu estava com a minha mãe e com os meus avós. O meu pai tinha emigrado, digamos assim, e não estava em Portugal, como grande parte das pessoas, à procura de uma vida melhor, não é? Por isso,
ouvi, não fui mandada à escola, estava em casa, digamos assim. É claro que os adultos tinham alguma reação, eu não tinha, era uma criança, não tinha percepção política, digamos assim, só que ao longo depois dos dias que se foram seguindo ao 25 de Abril, eu comecei a ficar com medo, porque, pronto, eu morava em Matacães, na altura, ali onde é hoje o Centro de Recuperação de Toxicodependentes, nas Lapas Grandes, ainda pertencia, era Quinta, a que pertencia aos condes de Tarouca, e pronto, o espaço entre Matacães e as Lapas Grandes não era muito, nem pouco mais ou menos. Ainda hoje tem meia dúzia de casas, naquela altura ainda menos teria, por isso ali havia matas, e os militares, durante alguns tempos, eu via sempre que ia à porta, via passar carros de combate, digamos assim, e outros carros de transporte dos militares para eles fazerem treino, porque pronto, não se saberia o que é que iria acontecer e se íamos caminhar para uma situação de paz e tranquilidade, como efetivamente foi, se ia haver alguma instabilidade. E pronto, é claro que vocês percebam, não é? Uma criança que ainda não tem 10 anos, todos os dias a ver passar à porta carros pronto, com militares, óbvio que tem medo que haja guerra, não é? Pronto, felizmente que não houve, digamos assim, claro, sabemos hoje que houve depois períodos quentes, tensos, digamos assim, mas pronto, não houve guerra e felizmente caminhámos para uma situação de democracia, pronto, e tivemos a tão ansiada liberdade, porque, pronto, as crianças, não sabendo muito bem, queriam, porque na altura era tudo muito controlado, como vocês deram nas aulas de História, e era efetivamente muito controlado e muito fechado. Não tínhamos acesso à informação que temos hoje, nem pouco mais ou menos. Por isso, hoje, uma criança poderá ter tem mais acesso, mesmo com tenra qualquer idade, tem mais acesso à informação do que nós tínhamos, porque, como eu disse, o meio de comunicação generalizado era a rádio, e através da rádio nós ouvíamos os noticiários. Não havia telenovelas na altura, havia radionovelas. Nós ouvíamos na rádio os parodiantes de Lisboa e outras coisas a representarem, e havia algumas coisas que, pronto, era um episódio hoje, outro episódio amanhã, e não conhecíamos os personagens. Ouvíamos pela fala e sabíamos que havia homens, mulheres, pronto, etc. Mas isto só para vocês perceberem que era completamente diferente viver em Portugal naquela altura e viver hoje, ainda que numa aldeia, etc, etc. Não tem nada a ver. É a escuridão para a luz. Ok, obrigado, professora. Nada, ok. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Ficámos a saber onde os entrevistados estavam no dia 25 de abril de 1974. Obrigada pelo trabalho realizado. E agora, viva a liberdade, um apontamento que acompanha este programa ao longo do nosso ano letivo. Hoje vamos ouvir Pedro Dionísio, a história que um dia vais contar. Lê-se na introdução deste tema, dedicado às crianças para que perdure na nossa memória coletiva. O poema começa assim: esta é a história de uma grande vitória. Sei que és novo, mas vou tentar explicar. Prestem muita atenção ao poema, vamos ouvir. Esta é a história de uma grande vitória. Sei que és novo, mas vou tentar explicar. A vida era de pedra, tão dura como a guerra, que na rua não se podia falar. Eram tantas as palavras entoadas com guitarras, que nas rádios não se podiam cantar. E as prisões eram um castigo de um país que andava ferido, sem saber que já não dava para aguentar.
Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história que um dia também vais contar. Cansados da ditadura, de uma vida de amargura, a tropa decidiu avançar. Mas os carros de combate que partiam para o ataque só tinham muito amor para disparar. E então fez outra guerra lá para o meio da primavera, só com flores para ninguém se magoar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. E a dura ditadura que já estava tão madura caiu logo sem ninguém para amparar. E o povo que andava triste então gritou de mão em riste: somos livres, ninguém nos pode parar. E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua pudesse com o povo celebrar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou a cantar. Vila Morena. E se algum dia alguém te perguntar como era a vida naquele tempo e lugar, podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Hadir Educal, Patamik Bidale Recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Foi mais um Viva a Liberdade, aqui na Hora do Piropo, dia 26 de abril de 2024. E agora o espaço Exames na Hora do Piropo. E agora o espaço Exames na Hora do Piropo. Trata-se de um novo espaço que pretende apresentar informações úteis sobre as provas que se aproximam. Informamos que na próxima terça-feira, dia 30 de abril, se vão realizar a prova de testagem para os alunos do 8º ano. Nesse dia, todos os alunos do 8º ano devem apresentar-se na escola com um computador portátil. Trata-se de um diagnóstico para se verificar as eventuais dificuldades em termos técnicos que possam existir. O objetivo é termos todos os computadores operacionais para a prova da aferição do 8º ano, a realizar no dia 3 de junho. Recordamos que se trata da prova de aferição da disciplina de português. Para os alunos do 5º ano, a prova de testagem vai ser no dia 9 de maio. E agora o espaço Exames na Hora do Piropo. Os 50 anos do 25 de Abril voltaram à nossa emissão, agora pela voz de Sandra. Vamos ouvir a Hora da Poesia. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. ...50 anos do 25 de Abril. 50 anos estamos a comemorar do 25 de Abril. Que a liberdade seja para durar, tudo seja primaveril. 25 de Abril, ou Revolução dos Cravos. Gente sábia e ardil, mais astuta que os bravos. A homenagem sincera a quem por nós lutou. Abaixo essa época austera, que presa no tempo ficou. Viva a nossa liberdade de imprensa e expressão.
sermos humanos de verdade, sem censura ou opressão, com direitos adquiridos, de saúde, ensino, férias, greves, poderes desenvolvidos e toda a autonomia. O país se desenvolveu a partir desse momento. O povo evoluiu, cresceu. Pode dar asas ao pensamento. 25 de Abril sempre, em Portugal e no mundo. Liberdade permanente, nosso sentimento profundo. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Muito obrigado, Sandra, e viva a liberdade. E como sempre, após a hora da poesia, termina a nossa hora do piropo. Boa tarde, eu sou a Beatriz. Muito obrigado por acompanharem as notícias da Escola Básica das Três do Marchal. Aqui é a Rádio Radical. Boa tarde, eu sou a Andreia. Aproveitem para ouvir em podcast a nossa programação desta semana tão especial. Boa tarde, eu sou a Constança. Bom fim de semana e até à próxima emissão da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou o Afonso. A Hora do Piropo na Rádio Radical.